Olá, eu sou a professora Regina Vieira e hoje estaremos falando sobre efeitos naturais. Tantos efeitos naturais, né, que nós temos. Ou seja, se são efeitos naturais, não é criado pelo homem. Alguns exemplos que nós temos é o nascer e o pôr do sol, um nevoeiro, furacões, tornados, até mesmo umas queimadas, tá? Germinação de uma planta, né? Decomposição de alguns seres vivos, o calor do sol e também alguns desastres como terremoto, tsunami, erupção vulcânica. Então, são exemplos de fenômenos naturais. Quais os motivos dos desastres ambientais? Então, tudo isso aí vai ter um desastre, né, quando ocorre. Quais são eles? Motivos. A composição do nosso planeta, né? Tanto a parte interna quanto a nossa crosta. Todo o material que é composto, né? Nós temos que ir lá no núcleo bem quente, temperatura bem elevada, o tipo de material mais sólido, mais líquido, mais pastoso, né, pastoso, nós temos aí a crosta, né, que é formada por algumas rochas, a composição, tudo isso vai influenciar nesses desastres ambientais. Bom, vamos falar aqui, né, dessa composição e nós iremos falar sobre placas tectônicas. As placas, a gente vai imaginar como se fosse um quebra-cabeça, tá? Para juntar e formar, né, o nosso continente, tá? Formar o nosso planeta. Né? Ou formar um continente, depois o outro, tudo isso é como se fosse um quebra-cabeça. Antes eram, né? Tem toda uma história por trás. Em geografia vocês devem ter estudado, né? A Pangeia. Então, vamos lá falar dessas placas tectônicas. Bom, nós temos as placas divergentes, as placas convergentes e as placas deslizantes. Quando eu falo de divergente, é porque vai o quê? Divergir mesmo, vai afastar uma da outra. Tá? Vai haver esse afastamento. Convergente vai aproximar, ou seja, elas vão ter um choque, elas vão ter um contato entre elas. E deslizar, as placas vão estar como se estivessem em sintonia, bem uma paralela da outra, tá? Do ladinho. Bom, como é divergente, pode acontecer como elas vão afastar, pode haver o quê? Surgimento de ilhas. Então, as ilhas são justamente por conta do afastamento das placas tectônicas, que são divergentes. Convergente, nós temos o quê? Que você vai afastar falhas geográficas. Na hora de afastar, então, como se o quebra-cabeça tivesse algum defeitozinho, tá? Esse deslizante pode acontecer os terremotos. E essas divergentes pode acontecer um vulcão. E a convergente, cadeias de montanhas. Deslizantes, os abalos sísmicos. A gente pode falar que o Brasil ele se encontra dentro dessa classificação aqui, tá? Em relação às placas. Bom, falando em Brasil, vamos dar uma olhada aqui nas placas, em onde é que está, onde estão os países, né, a localização. Vocês podem observar que o Brasil, ele está bem, né, sobre uma placa, ou seja, não está entre essas linhas vermelhas, que seria como se eu tivesse a junção delas. Imagina duas folhas de papel, você juntar as duas, né? Vai haver ali aquele aonde você juntou. Se você colocar qualquer coisa ali entre eles, pode ser que, né, caia ou sofra alguma coisinha. Agora, se você coloca bem no centro da folha, não vai ter nada. Então, o Brasil, a gente tem, né, o nosso país aqui num lugar bem privilegiado, que está na placa sul-americana, tá? Aqui a escrita está um pouquinho diferente de cá, desse outro mapa, porque né, de onde eu retirei esse mapa, tá? Bom, nós temos aqui a placa euroásica, né? A placa filipina, pacífica, né? Indo-australiana.
placa antártica, africana, adinásica, placa pacífica, norte-americana, ou seja, cada um tem seu nome. E a nossa é a placa sul-americana. Olhando nesse mapa de baixo, olhem, nós temos o Brasil aqui, então fica melhor da gente olhar. E o Brasil está próximo dessa placa de Nazca. A Cordilheira dos Andes fica bem nesse encontro dessas duas placas. Então, quando eu apresentei para vocês no slide anterior, que falava quando uma se encontra com a outra ou quando se afasta, então essas cadeias de montanhas aqui, ó, justamente por isso, né? A Cordilheira dos Andes, cadeia montanhosa. Nós temos as outras placas, né? Cada um com as suas características. O Brasil, o Brasil é privilegiado, né? Ele tem vulcão? Ativos não, tá? Existem alguns vulcões por aí, né? Se falam que tem, as pessoas vão até lá para visitar, tá? É mais assim para poder turístico, mas não tem por quê? Devido à sua composição, né, geológica, tá? Do tipo de relevo, por isso que não tem. O Brasil, né, tem tsunami? Praticamente impossível ver uma cena dessa no Brasil, por conta da localização, né, que está o nosso país sobre uma placa tectônica. Agora, e terremotos? E aí? Temos terremotos, nós temos uns abalos sísmicos. Já aconteceu no Mato Grosso, em outras regiões aí, já aconteceu aqueles tremidinhas. Pode acontecer de ter, né? Por quê? Devido à ocorrência da magnitude, né, ser pequena, mas mesmo assim ainda dá para sentir um pouquinho. Então, olha, nós temos que todos esses fenômenos naturais, eles são, né, decorrentes de quê? Da formação do nosso planeta. De que é formado o nosso planeta? Então, quando tem lá no núcleo mesmo, aquele movimento, né, do magma, lá, toda a sua composição começa a temperatura a elevar, vai fazer com que haja um movimento também nas outras camadas. Bom, a gente observa, né, uma cena dessa aqui de um tsunami, e imaginar que pessoas, né, estejam ali, né, numa localização dessa, é muito cômodo para nós, né, imaginarmos que o nosso país, né, não tem uma cena dessa, ou então um vulcão desse onde as pessoas não podem, né, estar aqui por perto. Então, assim, é complicado a gente imaginar, né, umas situações dessas, mas essas aqui são situações o quê? Onde a própria natureza carrega de... Bom, nós temos aqui um desenho só para mostrar os raios também, né, gente? São fenômenos naturais, tá? De repente, né, vocês encontram a questão das enchentes aí. O homem que foi para o lado errado muitas vezes, tá? Da forma que ele trata, vai acabar tendo terremotos. Mas aí será assunto para tratarmos logo em outras aulas. Porque aqui, dependendo, vai ter a ação do homem. Nós estamos falando dos fenômenos naturais. Então, eu espero que tenham compreendido um pouco, né, sobre o conteúdo. A gente curtem aí, comentem, compartilhem. Por quê? Porque quando você compartilha, né, as pessoas vão, tá vendo, vai estar voltando aí, você comenta também, e mais pessoas vão adquirir, né, um pouquinho mais do conhecimento. E deixa um comentário aí também, tá? É importante aí, né, o comentário de que você assistiu o vídeo, tá? É até mais fácil, né, para saber quem é que assistiu. Coloca o nome de vocês, faça um comentário, certinho? Então, eu sou a professora Edna Vieira e estou finalizando a aula e espero voltar aqui com outros conteúdos, certinho? Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês e até a próxima aula!